boa noite. Cauã Tinoco do Jornal da KTO 902. Parabéns pela classificação. Renato, hoje, precisando do resultado desde o início, você optou por entrar com 3 volantes, uma escalação bem parecida com o que você optou lá na Fonte Nova também. Depois você mexe no intervalo, você chegou a comentar um pouquinho nessa primeira fala, coloca o Lúcio e, pelo menos na minha visão, ele conseguiu mudar bastante o jogo, não propriamente pela atuação dele, que eu acho que foi muito boa, mas o time se passou a se portar de uma forma muito diferente. Passou pela sua cabeça, durante a preparação, nessa paralisação da data FIFA, mexer no time, de entrar com o Lúcio Costa já de titular logo de cara, para ter essa postura logo de cara, e se passou, por que você optou por entrar com 3 volantes hoje? Obrigado. Boa pergunta, muito boa pergunta do Cauã Tinoco. Tá vendo? Para quem diz que eu só recritico as perguntas, 2 boas perguntas. A primeira, oportuna, lembrando aquilo que o Renato tinha falado, e ele se saiu muito bem, porque as finais vão ser disputadas só depois do Brasileiro, e essa, né, assim, uma pergunta muito bem elaborada, porque o Fluminense, todo mundo viu, foi outro quando tinha o meio-campo. Eu vi muitos elogios ao Lúcio Costa. Eu nem achei que ele fez um jogo espetacular, não. É que é tão diferente você ter um meio-campista, com movimentações de meio-campista, que dá a opção de passe, jogador vertical, que você nem precisa que ele individualmente faça um grande jogo. Não acho que o Lúcio Costa fez um grande jogo, fez um bom jogo, mas foi suficiente para mudar a postura coletiva do Fluminense. Muito bem observado pelo repórter. A tua pergunta é muito boa, mas eu vou te explicar. Deixa eu falar. Eu, quando tenho alguma dúvida, eu converso sempre com 3, 4 jogadores. É o meu modo de trabalhar. Eu gosto de ouvir do jogador. Eu dou a liberdade para o jogador falar, para que ele se sinta à vontade de falar, entendeu? Dentro de 4 paredes comigo, para ver como eles se sentem melhores dentro do campo, com uma determinação da parte tática, com 3 volantes, com um meia. Eu gosto do meia. Só que é Copa do Brasil. Eu sei que nós tínhamos que reverter o placar. Mas as melhores atuações do meu time foram com os 3 volantes. Quando a gente joga com 3 volantes, muita gente acha, mas a gente precisa reverter, ou a gente vai jogar em casa, a gente vai jogar com 3 volantes. Eu costumo falar para você o seguinte, mesmo quando a gente joga com 3 zagueiros, muita gente acha que o time está defensivo. Não. Às vezes com 3 zagueiros você é mais ofensivo do que com 2. Às vezes com 3 volantes você é mais ofensivo do que com meio. Depende da construção dos teus volantes. Os meus volantes jogam. Os meus volantes aparecem. Marcam e jogam. Marcam e jogam. Tanto é que nós jogamos da mesma forma contra o Bahia em Salvador e nós somos melhores que o Bahia lá. Nós cochilamos no final do jogo, tomamos um gol que não poderíamos ter tomado. Não, o Renato, Por que o Fluminense foi melhor do que o Bahia lá? Porque jogou em transição. E você ter os 3 volantes que correm mais do que Lúcio, do que Ganso, e ter 2 pontas abertos, facilita para esse jogo de transição. Recupera a bola, pega nos volantes, lança nos pontas e sai correndo. Agora, no jogo que você precisa criar, a gente viu o que aconteceu no primeiro tempo, né, Renato? Teu time não criou nada. E os seus 3 volantes marcam razoavelmente bem e não jogam tanto assim. Eles fazem o que a gente espera de volante. Geralmente pega a bola e toca para o lado. A maior parte do tempo, os volantes pegam a bola e tocam para o lado ou para trás. Quais são os volantes que jogam verticalmente? No Brasil são poucos. O meia de criação geralmente faz esse papel. Então, são situações diferentes. Lá na Fonte Nova, por mais que eu conceitualmente seja contra, se você quer jogar em transição no contra-ataque, vá lá. Melhor do que você ter um Ganso ali olhando a bola. O Fluminense, é ligação direta ou lançamento nos pontos para poder correr. Aí faz sentido você ter 3 volantes. No Maracanã, com o adversário fechado, 3 volantes para quê? O que o Fluminense criou no primeiro tempo? O Fluminense criou uma chance de gol no primeiro tempo, que foi o cruzamento do Guga, um raro cruzamento certo do Guga, que o Thiago Silva cabeceou. Foi a única chance que o Fluminense criou. Quantas chances os 3 volantes criaram no primeiro tempo? Esse é o ponto. O Renato, ele justifica as boas atuações que o Fluminense teve foi quando ele não tinha posse da bola. Quando fazia sentido você ter um meio-campo de mais correria, de mais pegada. A partir do momento que o Fluminense precisa criar para fazer gols, ele deveria abrir mão de um volante para colocar um jogador mais criativo. Ter laterais, pelo menos um deles, que chegue mais ao ataque. Hoje o Fluminense entrou com 2 laterais defensivos, um Nonato que não cria e teve muita dificuldade de criar.
Entrou o Lúcio Acosta, que fez um jogo, na minha opinião, nota 6, 7. E o Fluminense foi muito mais presente, muito mais vertical, com movimentos muito mais naturais do que quando tinha o Nonato. Então, essa justificativa do Renato, para mim, ela é equivocada, ela é muito falha. Hoje nós não cochilamos, não tomamos o gol e dominamos o Bahia o tempo todo. Primeiro tempo nosso hoje, nós somos melhores que o Bahia, com 3 volantes. Eu tirei o Nonato no intervalo do jogo, coloquei o Lute, é um jogador a mais de construção. O que não poderia acontecer é eu entrar com o Lute e de repente tomar um gol do Bahia. Aí... E se entrasse com o Lute e fizesse um gol no Bahia, Renato? Ficaria mais fácil ou mais difícil? O Renato, quando eu falo para vocês que o Renato é retranqueiro, é isso. Ah, e se eu boto o jogador mais ofensivo, tomo um gol? E se eu boto o jogador mais ofensivo e faço o gol? Percebam como o próprio Renato mostra o que ele é, e não a mentira contada na imprensa que o Renato é super ofensivo, é um treinador que joga para frente. Mentira, ele sempre olha para trás primeiro. E se ele bota o Lute no primeiro tempo e a gente vai para o intervalo com o gol? O Bahia ia vir desesperado e ia dar espaço. A gente poderia ter feito 2, 3, ter resolvido até antes dos 39 do segundo tempo, né, Renato? Um pouquinho de otimismo, né? Faz bem. Vamos lá. A coisa ia ficar feia para o nosso lado. Quando coloquei os 3 volantes, sabia que nós iríamos jogar, sabia que nós iríamos construir e nós iríamos ficar seguros lá atrás. Nós tínhamos 90 minutos para ganhar o jogo do Bahia. 90 minutos, então nós não tínhamos que ganhar o jogo em 5, 10 minutos. Por que não? Até porque eu sabia que o Bahia ia se retrancar, ia jogar no 4-5-1, como eles costumam jogar. Isso tem jogadores velozes lá na frente e a gente não podia dar essa liberdade para eles. Então, eu falei para o meu grupo, na hora certa eu vou começar a arriscar. Então, nós começamos a arriscar no intervalo do jogo. O Lute é importante, um jogador como o Ganso é da posição, entendeu? Só que tem horas e horas para a gente jogar com volante. Até porque eu volto a repetir, meus volantes jogam e marcam. E a gente fica bastante seguro lá atrás. A galera que faz parte, os membros do canal, do Plano Legend, que estão lá no nosso grupo de WhatsApp, eles são testemunhas de que exatamente o que o Renato falou, eu tinha dito a eles que iria acontecer. O Renato ia fazer um primeiro tempo para segurar o Bahia, para não tomar gol. O Fluminense precisava vencer o jogo. Mas a ideia inicial do Renato é não tomar gol. Ao invés de pensar, vou fazer logo o gol. Então, para ele, se botasse o Lúcio Acosta, e se eu tomo o gol? Aí eu te devolvo. E se você faz o gol, Renato? E aí vou arriscar. Para o Renato arriscar jogar com um meia. Todos os times, assim, a maioria dos times do futebol mundial jogam no 4-3-3 com 2 volantes, um meia e 3 atacantes. No Fluminense do Renato, não. Tem que jogar com 3 volantes, porque eu tenho mais medo de tomar o gol do que a coragem para poder fazer um. Então, quando eu falo para vocês que o Renato... agora vai todo mundo falar, você está falando que o Fluminense está classificado para as semifinais, apesar do Renato. Eu falo isso aqui com a boca cheia. Meu sonho era que o Fluminense, em dezembro, quando fosse disputar as semifinais, tivesse outro treinador. Porque se tem alguém que pode impedir essa conquista, se chama Renato Gaúcho. Porque é um cara extremamente covarde na sua forma de pensar futebol e acabou de dizer isso na coletiva. O cara teve medo de lançar um meia precisando vencer porque não queria, ficou com medinho de tomar um gol no Maracanã com 50 mil pessoas de um Bahia que sequer passava do meio campo. O Bahia já chegou para o Maracanã derrotado. Aliás, se eu fosse torcedor do Bahia, eu ia estar com vergonha das atuações do Bahia na Fonte Nova e aqui. O Bahia foi ridículo os 2 jogos. O Fluminense não tem nada com isso. O Fluminense não foi ridículo, apesar de não ter jogado bem. Como eu falei aqui na análise, foi superior ao Bahia nos 2 jogos e se classificou merecidamente, ponto. Mas para vocês verem a mente tacanha do técnico tricolor. Ele sempre pensa primeiro em não perder. Isso porque disseram que é um treinador com veia ofensiva e que se tinha uma coisa que a torcida do Fluminense ia ver da equipe dele, dito isso na apresentação do Renato, era uma equipe corajosa.